Hoje eu vou te mostrar como montar uma mesa de café da manhã utilizando o bowl. O bowl é essa cumbuca aqui e eu vou te mostrar quando ela é necessária, quando usamos, como montar uma mesa posta com ela e, claro, focando aqui na mesa posta de café da manhã. Eu sou Larissa Vaz e eu não te ensino só sobre etiqueta, eu te falo sobre um novo estilo de vida. Então já aproveita, desce aqui embaixo, se inscreva no canal e também deixe seu like. Pra gente começar, bowl na verdade é um nome em inglês para essa cumbuca, essa tigela. Eu vou usar aqui nesse vídeo esse nome bowl porque é mais comum, mas sempre que eu falar você pode associar a esse tipo de cumbuquinha aqui. Essa cumbuca, ela é muito utilizada na mesa posta, é uma peça muito versátil e tenho certeza que vale a pena o investimento. Porque além de você poder usar individualmente, então aqui a gente consegue servir um iogurte, a gente consegue servir cereal, frutas, em mesas de café da manhã, em mesas até de sobremesa, por exemplo. Além disso, de você conseguir usar individualmente, você também pode usar esse bowl como uma peça para servir. Ou seja, você pode colocar na mesa com algumas entradinhas dentro, pode colocar alguns petiscos, pode colocar azeitona, molhos, pode colocar cereais para as pessoas se servirem, então é uma peça muito versátil. Além disso, a gente também consegue usar o bowl substituindo o prato fundo, ou seja, tudo que você serviria em mesas de almoço e jantar utilizando o prato fundo, você consegue substituir por um bowl. Ou seja, você pode usar para caldos, pode usar para sopa, e isso faz com que essa peça seja muito utilizada, tenha diversas utilidades para ela, então vale sim a pena você pensar em ter uma peça dessa na sua casa. Então, voltando aqui para a nossa mesa de café da manhã. Sempre que você for montar qualquer tipo de mesa, é importante que você pense no menu que vai ser servido aquele dia, aquele momento. Então, aqui no nosso menu de café da manhã, a gente vai ter iogurte com cereais e frutas, que vai ser utilizado o bowl para isso. A gente vai ter também cappuccino e a gente também vai ter água de coco. Poderia ter mais coisas, mas eu quero focar nessas peças hoje e o que a gente vai utilizar para montar uma mesa compondo esse menu. Então vamos começar com a nossa montagem. Eu escolhi esse jogo americano aqui, ele é retangular, com cores neutras e tem essa estampa aqui de folhas. Eu uso muito esse jogo americano, faz muito parte aqui da minha rotina, do meu dia a dia. É uma peça ótima e muito versátil justamente pelas cores, então eu consigo usar diversas vezes. Então eu escolhi essa peça aqui. Você também poderia colocar um jogo americano redondo, por exemplo, ou até mesmo uma toalha de mesa. O importante é que a gente proteja a nossa mesa. Agora a gente vai colocar um prato de sobremesa na nossa montagem de mesa. Sempre que você for montar mesas de café, café da manhã, café da tarde ou de sobremesa, que as comidas são um pouquinho menores, a gente utiliza pratos e talheres de sobremesa, justamente porque eles são menores. Não tem necessidade de você colocar um prato tão grande ou talheres tão grandes para uma mesa de café da manhã, por exemplo. Então a gente utiliza esse tamanho aqui, que é um prato de sobremesa. Esse meu aqui é super bonito, ele tem essa cor off-white. Aqui na borda e aqui no interior tem esse detalhe em azul e ele também tem todos esses detalhes aqui em alto relevo. Eu gosto muito dessa coleção. A gente vai colocar o prato aqui mais ou menos com 3 centímetros, 3 dedinhos aqui de distância da borda da mesa. E eu recebo muita gente perguntando assim: Larissa, eu poderia colocar um suplá na mesa de café da manhã? Gente, o suplá, que é essa peça aqui, ele não é utilizada em mesas de café. Porque em mesas de café a gente utiliza prato de sobremesa e o prato de sobremesa não vai diretamente no suplá. A única peça que vai em cima do suplá é o prato raso. Então, por isso, a gente não vai utilizar ele aqui. Se a gente estivesse montando uma mesa de almoço e fosse colocar um prato raso, aí sim a gente colocaria o suplá. Então, nesse caso, a gente não vai utilizar. Eu falei pra você que no nosso menu a gente tem iogurte com frutas. Então, você deve estar se perguntando: Larissa, mas por que a gente está colocando um prato aqui se a gente, na verdade, vai utilizar o bowl? Calma que eu já vou te explicar. Agora eu vou colocar a colher. Essa colher aqui é muito bonita, eu gosto muito dela. É da coleção da Farm, que na verdade é uma marca de roupa, mas eles fizeram essa linha aqui de talheres. Inclusive aqui o cabo dessa colher tem a mesma estampa que eles normalmente fazem as roupas. Eu gosto muito desse talher e eu vou usar aqui para montar a nossa mesa de hoje. Essa colher, ela não é uma colher de sobremesa, ela é uma colher de mesa normal, que é um pouquinho maior.
Porém, o que acontece? Se você não tiver talheres de sobremesa, você pode usar os talheres de mesa normal para montar a sua mesa. Não vai deixar de fazer uma mesa de café da manhã só porque você não tem aqueles talheres menorzinhos. Porém, tente dar prioridade para uma peça que seja um pouco menor. Então, por exemplo, essa colher aqui, apesar de ela ser uma colher de mesa, ela não é tão grande e por isso vai encaixar super bem aqui na nossa mesa hoje. E aí a gente vai colocar aqui ao lado direito. Então, tem o prato e a colher vai ficar aqui ao lado direito. Se você fosse acrescentar na sua mesa garfo e faca, ficaria da seguinte maneira. Primeiro iria ficar a faca, depois a colher ao lado direito da faca e o garfo fica aqui ao lado esquerdo, tá? Então essa seria a montagem se caso você fosse usar todas essas peças. Se caso você fosse usar apenas o garfo, então na sua mesa teria apenas o garfo aqui ao lado esquerdo. Na minha hoje eu vou ter apenas a colher e ela vai ficar aqui. Eu já vi algumas mesas de café da manhã ou café da tarde com uma colher assim, nessa parte de cima. Na verdade, eu já vi várias vezes. Isso aqui não tá certo, porque a gente só vai ter uma colherzinha ou talheres aqui nessa parte de cima do prato, acima aqui do prato, quando for mesa de almoço ou então de jantar e terá uma sobremesa em seguida. Então, esses talheres que ficam aqui significa que vai ter uma sobremesa em seguida e eles ficam como se fosse aguardando até aquela sobremesa chegar. Na hora que sai o prato raso, sai o suplá, sai tudo ali que foi utilizado para a refeição principal e vem a sobremesa em seguida, aí esses talheres que estão aqui em cima, eles vêm para a lateral, que aí sim eles vão ser utilizados. Quando a gente está montando uma mesa de café da tarde, café da manhã, uma mesa de sobremesa já, não tem por que os talheres ficar aqui em cima, porque já é como se já estivesse na hora de a gente utilizar eles. Por isso, eles já ficam todos posicionados no lugar certo e eles não vão ficar nada aqui em cima. Agora eu vou colocar uma taça que pode ser para água, para suco e na nossa mesa aqui ela vai ser utilizada para água de coco. Essa taça ela chama lírio, é uma taça de vidro, tem todos esses detalhes aqui em alto relevo também, na verdade é na parte de dentro esses detalhes. É uma taça muito bonita e combina com a nossa mesa de hoje. Eu vou colocar ela aqui, ela fica ao meu lado direito, aqui próximo aos talheres. E eu vou deixar ela posicionada na mesa e é importante que na sua mesa de café da manhã, mesmo que você sirva café, mesmo que você sirva chá, cappuccino, é legal que tenha algum suco ou então uma água mesmo. Agora, sendo um pouco diferente do tradicional, eu vou utilizar uma caneca para bebermos o nosso cappuccino hoje. Por que eu tô sendo um pouco diferente do tradicional? Porque a caneca na mesa posta, ela é um pouco mais informal. Ela não é para aquela mesa tão formal, então por isso é até mais difícil a gente ver canecas na mesa posta. Mas como essa caneca aqui faz jogo com esse prato, elas são da mesma coleção, então eu resolvi utilizá-la hoje, mesmo que não seja tão formal. Mas ainda assim, caneca é muito gostoso, faz parte, então eu vou acrescentá-la aqui na minha mesa posta. Por que a caneca ela não é tão formal? Porque ela não acompanha aquele pires embaixo. Ou seja, é uma bebida que ela já tem que vir pronta da cozinha, é isso que eu falo. Não dá para você acrescentar um açúcar ali depois, não dá para você acrescentar um adoçante, porque não tem onde a gente apoiar aquela colherzinha. Justamente porque não tem o pires. Então a caneca ela acaba se tornando uma peça um pouco mais informal, até por conta do tamanho dela, que ela é bem maior. E aonde que posiciona ela na mesa posta? No mesmo lugar que ficaria a xícara de chá. Ela fica aqui ao lado direito da nossa taça. Então, primeiro taça, seguindo da caneca, ou então da nossa xícara. Outra opção é colocar ela em cima do prato, do mesmo jeito que a gente poderia colocar a xícara em cima do prato. Hoje eu vou deixar ela aqui, mas também é uma opção. Isso, gente, independente se você for destro ou canhoto. Eu recebo muitas perguntas falando assim, Larissa, você montou uma mesa para quem é destro, mas eu sou canhoto, como que eu faço? A proposta da mesa segue igualzinho, independente se você for destro ou canhoto, tá? Isso aqui não vai mudar. Agora vamos com o nosso guardanapo. Você pode escolher um guardanapo de tecido, que fica um pouco mais formal, um pouco mais elegante, ou você pode escolher um guardanapo de papel também, de boca, não tem problema. Esse aqui, eu já coloquei um porta-guardanapo nele, coloquei e já tô tirando. É um guardanapo quadradinho, tá vendo? Ele é todo branco. Aí eu fiz uma dobra aqui rapidinha com ele e coloquei aqui o porta-guardanapo. E esse guardanapo eu vou colocar ao lado esquerdo do meu prato. Outra opção também é colocar ele em cima do prato, mas hoje eu vou deixar ele aqui
do meu lado esquerdo. E agora sim, vamos colocar o nosso bowl. Eu escolhi esse bowl branco aqui, que vai combinar com a proposta da mesa. Esse bowl é da Tok-Tok, eu encontrei lá. Ele é branco, não é off-white, e tem todos esses detalhes também em alto relevo, que vai combinar aqui com a nossa proposta de hoje. E aonde que eu coloco ele? A gente vai colocar o bowl exatamente aqui em cima do nosso prato de sobremesa. Por isso que lá no começo eu falei para vocês que era importante esse prato aqui. O que que acontece? Sempre a gente for utilizar um bowl na mesa posta, a gente não coloca ele direto desse jeito. Toda vez que você for utilizar um bowl, você precisa colocar ele em cima de um prato de sobremesa. Bowl em cima do prato de sobremesa, da mesma maneira que a gente utiliza o prato fundo em cima de um prato raso. Esse prato aqui, ele vai servir como base, como suporte aqui para o nosso bowl. Porque, por exemplo, se você for servir alguma coisa que está muito quente, esse prato aqui ajuda a proteger a nossa mesa dessa alta temperatura. Além disso, por exemplo, eu vou utilizar aqui a minha colher e eu vou comer alguma coisa. A hora que eu terminar de comer, eu vou apoiar a minha colher em cima desse prato. Se eu não tiver esse prato, fica um pouco complicado de deixar a minha colher apoiada dentro aqui do bowl. Então é muito importante que a gente tenha o nosso prato. Além disso, esse prato embaixo também ajuda na hora de transportar. Então imagina se for um garçom que vai trazer uma sobremesa para você, um doce para você num bowl. Ele pegando diretamente no bowl é complicado, pode ser que coloque a mão dentro da comida. Então esse prato embaixo, ele ajuda também a transportar. Então toda vez que a gente for montar uma mesa de café da manhã utilizando um bowl, a gente também vai utilizar um prato de sobremesa. Já temos o nosso cappuccino, já temos a nossa água de coco. Normalmente a gente utiliza xícara de chá, né? Porque é um pouquinho menor. Aqui eu utilizei uma caneca, olha quanto cabe aqui dentro. Então a caneca ela é um pouquinho mais informal por conta disso, mas não tem problema, eu queria trazer aqui para vocês uma proposta diferente. Agora eu vou colocar aqui os meus sucrilhos, meu cereal dentro do nosso bowl. Inclusive, ó, eu estou utilizando um pote hermético. Esses potes aqui são muito bons porque ele fica bem vedadinho. Então aqui tem sucrilhos, mas ele não fica murchinho, dá super certo, dura muito tempo, não entra formiga, é ótimo. Eu sempre utilizo esses potes herméticos aqui na minha casa. Então aqui eu vou colocar um pouquinho de sucrilhos para voltar o nosso café da manhã. Vou colocar as nossas frutinhas, que são esses morangos aqui. Eu amo, gente, isso aqui, ó, sucrilhos com morango. Dá certo com leite e também dá certo com iogurte. Até com leite fica bom, vocês acreditam? Juro, eu adoro comer assim. E agora a gente vem com iogurte. Que delícia isso daqui. Olha como ficou bonito aqui. Está pronta a nossa mesa de café da manhã. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui embaixo para mim nos comentários que eu respondo para você. Um beijo e até o próximo vídeo.